Ei, meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Dalva e vamos prosseguindo com a leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler capítulo 12. Hoje é 4 de fevereiro de 2022. Vamos ler a partir do capítulo 12, o chamado de Abraão. Eu gostaria de convidar vocês para ligar na televisão na sua casa, você que tem Wi-Fi, você que tem uma televisão smart. É só você entrar lá em configurações e colocar o YouTube pela internet Wi-Fi para as pessoas de casa ouvir a Bíblia. Gente, lembra que tem alguns parentes de vocês que não sabem ler. Tem muitas famílias que têm, é normal. Né? As pessoas mais antigas, muitos não aprenderam. Muitos não aprenderam a ler, não tiveram acesso à escola, como pessoas do meu tempo. Como eu já falei no primeiro vídeo, eu tenho 63 anos. E muitas pessoas do meu tempo não tiveram acesso à escola, não sabem ler direito, não entendem a Bíblia. Então, aproveite essa oportunidade, você vai ter a leitura da Bíblia toda, se Deus quiser. Hoje eu estou no quarto vídeo. Se você descobrir mais depressa, você pode me acompanhar para ler a Bíblia toda. Você vai conseguir conhecer as histórias, a história de José, a história de Abraão, a história de Sara, a mulher de Abraão, a história de Davi, a história de José, a história de Jonas. Então, as histórias dos grandes heróis da Bíblia, e principalmente você vai acreditar, entender a verdade, a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, lembre-se disso. Talvez você sabe ler, não precisa, mas lembre-se que tem alguém na sua casa precisando. Alguma pessoa idosa, alguma pessoa acamado, que não tem, às vezes não sabe ler, não tem mais dificuldade. Então não custa ligar uma televisão lá no Wi-Fi. Porque no celular é difícil a pessoa ler às vezes. Mas na televisão é bom. Aí eu assisto aqui na televisão. As coisas que eu quero ver no YouTube. Então vamos ler o capítulo 12 de Gênesis. O chamado de Abrão. Depois que vira Abraão, por enquanto é Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa.
Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Abrão falou mentira, né? Falou que para a mulher dele aceitar ele, falar que ela era irmã dele. Porque o povo lá era muito mau. E às vezes matava para ficar com a mulher. E ele teve medo, né? Quem é a gente para falar, né? Quem de nós que nunca, né? Quem de nós que nunca passou medo? Né? Eu acredito que ele não precisava ter falado mentira, que Deus ia honrar ele. Mas o medo foi forte e ele falou mentira. Mas Deus perdoa nossas fraquezas, né? Não pode virar um hábito de ficar pecando, falando mentira. Pecado na vida nossa tem que ser um acidente. Vamos ler o 17. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. 13, capítulo 13 de Gênesis. A desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abrão, filho de Arã, irmão de Abrão. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Eram como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo,
de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 14 de Gênesis. Abrão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belaque e Ezoar. Todos estes últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em os Emins em Savé Kiriataim, e os Orreus, é difícil esse nome, e os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoou Abrão. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma:
De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que eu tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, porque na hora que o povo estava passando por aquela provação lá no Egito, que Moisés foi lá libertar, quem conhecia a palavra de Deus e acreditava, sabia que eles iam passar por isso. 400 anos sendo escravizados. Mas quem não acreditava na palavra de Deus ou não conhecia, ficava reclamando, murmurando o tempo todo, porque não sabia que era o tempo de Deus, que Deus falou que isso ia acontecer. Prosseguindo, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois disso sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos ler o 16, dá tempo. Nós começamos no 12. Vamos ler o máximo que a gente puder para fazer uma meia hora de vídeo todo dia, para a gente ler a Bíblia todo esse ano, se Deus quiser. Então,
gente, lembrando que vocês devem divulgar para seus parentes. Pensa bem a palavra de Deus. A Bíblia se refere à palavra de Deus como pérola. Né? Quem despreza, às vezes a gente vai pregar a palavra de Deus e na Bíblia está escrito: não deis aquilo que é santo aos cães, nem deitem pérola aos porcos. Quem despreza a palavra de Deus é comparado com porcos. Quem despreza, fala que não quer saber, que não quer aprender, que é mentira. Essas coisas, Deus fala que eles como se fossem porcos. Eles falam assim: não dê aquilo que é santo aos cães e nem deitem pérola aos porcos. Então a palavra de Deus é pérola. A Bíblia fala que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Através da palavra de Deus você conhece, né, as histórias dos nossos antigos, né, de como foi a criação do mundo, como foi a criação do homem, as promessas de Deus para nós. E é muito bom, e Deus nos dá fé e a gente aprende a crer nas promessas de Deus, porque Deus não falha. A Bíblia fala que Deus não falha nas suas promessas. Então aprende a valorizar. Eu não estou preocupada em ganhar seguidores no YouTube. Eu estou querendo que essa palavra de Deus alcance alguém, que alguém venha se converter, que alguém venha conhecer a palavra de Deus e crer e ser liberto. Porque esse mundo aqui é uma escravidão. A pessoa é escrava de tudo, né? De bebida, de cigarro, de prostituição, de pornografia. Né? Tem homens aí, ó, vendo pornografia no vídeo, na rede social e mandando para os outros. É muito triste isso. O que isso acrescenta na vida das pessoas? Mandar pornografia, mandar, né, pessoas nuas? Isso é muito feio. O que isso acrescenta na vida das pessoas? Se você é homem e está vendo esse vídeo, para com isso. Seja crente, seja de Deus. Para de ver pornografia, pede a Deus para te libertar. Isso é um pecado, é um terrível. Então a palavra de Deus liberta. A Bíblia fala assim, ó. Deus fala assim: eu te aspergirei água pura, que significa a palavra de Deus, e te limparei de todas as suas imundícias. Nós vamos ler isso ainda. Te limparei de todas as suas imundícias, e de todos os seus ídolos te purificarei. Sabe quem nos purifica de nossos ídolos? Jesus, Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. A palavra de Deus nos lava dos nossos erros, da nossa imundícia, da nossa idolatria, né, da nossa feitiçaria. Né? Eu era muito idólatra, o tempo que eu não conhecia Jesus. E agora eu conheço Jesus, agora eu não preciso mais de idolatria, eu não preciso de crer mais em deuses falsos, deuses que não são Deus, que Deus é um só. Deus é o único, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o resto não é Deus, o resto é mentira. Nem Maria não é Deus. Maria foi uma mulher bem-aventurada, uma escolhida pelo Senhor para trazer ao mundo ao Salvador, trazer ele em carne e osso, trazer ele ao mundo. Mas ela não é Deus, ela não faz milagre. Ela não é intermediária. A Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Então vamos valorizar, gente. Se você não gostar muito, lembre de algum parente seu que não conhece Jesus ainda, que está lá morrendo, que está doente, às vezes está com câncer, às vezes está com uma doença, e está lá acamado, e está no fim da vida, está velho, está idoso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto está perto. Então vamos ter uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida nova, né, pelo Senhor, transformada pela palavra de Deus. Vamos ler só o 16, que dá tempo. Que eu já falei bastante, né? Que isso aí é muito importante eu falar. Eu não estou preocupado com os seguidores, não estou pedindo like. Mas compartilha para aquele que está precisando. Não compartilha para todo mundo. Não aquele que você acha que não quer, que vai criticar, que vai zombar. Não precisa compartilhar, não. Compartilha para aquele que você acha que está precisando. Talvez seu pai e sua mãe não conhecem Jesus ainda. Talvez seu filho está aí nas drogas, está aí nas bebidas, na prostituição, no pecado, no adultério. Passa para o seu filho, fala: meu filho, assista esse canal, é a Bíblia. Lendo para você é mais fácil. Você pode estar lá sentado em frente à televisão ou no celular e escutando a palavra de Deus. Eu estou lendo e algumas coisas estou explicando. Então vamos ler o nascimento de Ismael. Quando a pessoa não conhece a Deus, não acredita 100%, faz coisa errada. Igual a Sarai aqui, ó. Ela
Já era uma mulher do tempo da palavra de Deus, mas ela não, a fé dela foi acabando porque ela estava velha já e não teve filho, a fé dela ficou pequena. Mas nós não podemos perder a fé, nossa fé tem que aumentar e não diminuir. Né? A gente acredita, quando a gente tem fé, a gente acredita nas promessas de Deus. Vamos ler o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Ou seja, deito com ela, tem relação sexual com ela para me dar um filho. Possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Olha para você ver. Mesmo Deus tendo falado com ele claramente que ele ia ter um filho, ele achou que era de Deus essa proposta. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Agar, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Ponto, né? Volte-se à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o posto que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Agora vamos parar. Ainda tem mais. Não, peraí. Não, agora já é o 17. Então vamos parar por aqui, que já está dando os 30 minutos. Então, meus queridos, muitas vezes a gente ora, pede uma resposta de Deus, pede para Deus falar com a gente, né? E às vezes o diabo oferece as coisas dele. Então, isso aí não foi de Deus. Deus prometeu um filho para Abrão, filho dele para Sarai. Aí estava demorando, a Sarai falou: sou meu senhor, meu marido. Ela chamava ele de senhor. Eu vou te dar minha serva, deito com ela, porventura eu terei filho através dela. Amanhã a gente vai ler o 17. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, ter fé nas suas promessas, saber que às vezes para nós as promessas estão demorando, mas para Deus não está, porque o tempo de Deus não é o tempo da gente. A Bíblia fala que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Então vamos conhecer a palavra de Deus, aprende, valoriza, tira um tempinho. E por favor, vou pedir vocês, não perde seu tempo com Big Brother, não. Big Brother, Fazenda, novela, isso tudo é lixo. Tudo é mentira, novela é mentira. É tudo mentira, né? Se for ver novela, vê a novela da Record, pelo menos, que é novela bíblica.
Tá falando, né, sobre a Bíblia. Então vamos parar por aqui. Deus que abençoe vocês. Quem quiser ver televisão, vê o que quiser. Mas que porcaria é, né, esse negócio de fazenda, Big Brother? Mas é só Jesus que liberta, não sou eu que quero te forçar nada. Se gosta de ver, vê. Deus que abençoe vocês e continue nos acompanhando na leitura da Bíblia, que vale a pena. Amanhã nós vamos ler o 17 de Gênesis. Deus que abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém, glória a Deus.